O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, nós estamos celebrando hoje a festa, a solenidade de Pentecostes, o envio do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos em oração no cenáculo. Portanto, celebramos hoje a igreja sendo a manifestação da igreja. Gostaria de iniciar esta breve reflexão de hoje partindo da Lumen Gentium, capítulo 2, que nos fala da igreja, que diz o seguinte, que desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada. Ela foi preparada pelo povo de Israel, ou seja, a antiga aliança. Ela foi fundada nos últimos tempos por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos várias ações fundacionais da igreja. E aqui justamente esse é o cerne dessa citação, por isso estou citando-a, e a igreja foi manifestada pela efusão do Espírito Santo, ou seja, Pentecostes, a manifestação da igreja. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Portanto, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a fim de santificar perenemente a igreja. Lumen Gentium, capítulo 2, e também número 2 e número 4. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo habita no coração de cada fiel, de cada um de nós. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada de Deus. E a maior virtude do cristão é estar cheio do Espírito Santo e deixar ser conduzido, guiado, animado e fortalecido pela força e pelo poder do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo habita em nossos corações. E ele é para nós instrumento de comunhão e de ação e de trabalho. Pentecostes, querido filho, querida filha, não é somente a conclusão do tempo pascal, mas implica um caráter profético. Primeiro, porque anuncia que a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo não se encerra. Tanto é que todos os domingos nós celebramos a Páscoa do Senhor. E ao mesmo tempo, esta Páscoa, ela é atualizada na igreja pela ação e pelo poder do Espírito Santo. O principal dom concedido na ressurreição, ele é confirmado em Pentecostes. Ele é confirmado nesse momento forte da graça de Deus. Durante 50 dias, desde a ressurreição até o dia de hoje, nós não distanciamos do evento paixão, morte e ressurreição de Jesus. Pelo contrário, nesses 50 dias nós fomos conduzidos pedagogicamente à dimensão mais profunda deste mistério, a graça mais profunda dessa realidade. E os efeitos do ressuscitado, da ressurreição de Cristo, ela atua na nossa vida, no nosso coração durante esse tempo. Portanto, a igreja, ela é fortalecida, animada, guiada pelo poder do Espírito Santo em nós. Antes de Jesus subir, disse que enviará sobre nós o Paráclito, o advogado, o Espírito Santo. O Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7. Este continua do seu lado aberto, que jorrou sangue e água. Essa água era o Espírito Santo derramado sobre a comunidade de fé dos discípulos. Agora,
Nós não temos mais esse Jesus histórico, corpóreo, frente à sua igreja fundada. Mas agora é o Espírito Santo que conduz essa igreja. É o Espírito Santo que é a alma da igreja. É o Espírito Santo que ilumina a igreja, que ilumina a nossa vida. Os discípulos estavam com medo, trancafiados no cenáculo. E quando veio o Espírito Santo, eles saíram e as suas pregações foram fecundas. A sua missão foi fecunda. Que nós possamos receber e experimentar um novo Pentecostes na nossa vida. Que muitas vezes trancados, desanimados, com medo, acabrunhados, ao receber o Espírito Santo de Deus, nós recebemos essa explosão para sair pelo mundo, para anunciar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cristãos católicos, nós precisamos viver e experimentar um novo Pentecostes. Um novo ardor missionário, cheio do Espírito Santo, cheio da força de Deus, cheio do poder de Deus. E os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, eles se tornaram ousados em profetizar, em pregar, em ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E que você, meu filho e minha filha, cheios do Espírito Santo de Deus, possamos nos tornar ousados em levar o Evangelho a toda criatura, de modo especial levar a luz a todos aqueles que necessitam. E é bom saber e dizer que o mesmo Espírito Santo que agiu, que atuou na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, ele age e atua na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na nossa vida. A todas aquelas pessoas que procuram abrir o seu coração, que recebeu o batismo, que confirmou esse batismo com o sacramento da crisma e recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é princípio de unidade, que todos sejam um. Essa está na oração sacerdotal, que nós ouvimos na leitura, inclusive, dessa semana, Evangelho de São João, capítulo 17. Que todos sejamos um. Portanto, somos batizados no único Espírito, pertencemos a uma única igreja, no único corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, trata-se de uma nova vida, gerada no batismo, fortalecida e alimentada pela força e pelo poder do Espírito Santo. Em cada solenidade de Pentecostes, que nós cristãos sejamos atingidos pelo sopro renovador do Espírito Santo. O Evangelho diz, Jesus entrou naquele lugar, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. São enviados à missão de Cristo, para ser ponte entre Deus e a humanidade. A cada ano renova-se Pentecostes. Cada ano que nós possamos renovar as maravilhas de Deus que acompanharam os discípulos naquela experiência de Pentecostes. Que o Espírito Santo seja enviado sobre nós, para que nós possamos, na liturgia da palavra, na unidade do Espírito Santo, para a missão, para sermos esse instrumento de Deus na vida de tantas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.